Olá pessoal, tudo bem? Fran passando por aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho, uma experiência que eu tive com Deus. Nós passamos as férias, eu, meu filho, minha irmã, as minhas sobrinhas, passamos as férias na casa dos meus pais, que fica lá na Bahia, numa cidade bem pequena. E fomos de carro e voltamos de carro. E chegamos aqui no dia 16 de janeiro, às 10 horas da noite, mais ou menos. Quando foi no domingo, dia 17, às 5 horas da manhã, meu filho começou a reclamar de dor na barriga. E quando foi umas 6 horas da manhã, ele começou a vomitar. E vomitava muito. Não parava nada no estômago dele. Nem água não parava. E ele gritava de dor. Ele falava, mãe, eu acho que eu vou morrer. Mãe, eu acho que eu vou morrer. E quando foi umas 9 horas mais ou menos, resolvemos levá-lo para o hospital. E chegando no hospital, na consulta, a médica falou assim, olha, mãe, pode até ser uma intoxicação alimentar, mas pelos sintomas parece que ele está com apendicite, que é uma inflamação no apêndice. Vamos fazer os exames. E assim foi. Não demorou muito e a médica me chamou num canto, né? Ele estava tomando soro, ele estava em observação no hospital. A médica me chamou num canto e falou assim, mãe, é realmente apêndice dele. E vamos ter que fazer uma cirurgia. E hoje ainda. Uau, quando a médica falou aquilo, eu, assim, né, tiraram o meu chão, porque eu não conseguia acreditar que o meu filho, ele teria que passar por uma cirurgia de emergência. Ele estava tão feliz, nós chegamos, né, da Bahia tão feliz, tudo deu certo, a nossa estadia lá, a nossa ida e a nossa volta, o Senhor nos abençoou, nos guardou, não deixou que nada de ruim acontecesse. E aí, de repente, ele tem que fazer aquela cirurgia. Eu realmente não entendi o que estava acontecendo. Então, quando foi umas 5 horas da tarde, o médico chegou, conversou comigo e o meu filho subiu, 6 horas da tarde, meu filho subiu para fazer a cirurgia. Ali eu fiquei em oração, pedindo a Deus, né, que o Senhor estivesse presente naquela cirurgia, que o Senhor abençoasse toda a equipe médica. E Deus, ele foi fiel, ele cuidou do meu filho na cirurgia e nada de ruim aconteceu. Ele saiu da cirurgia bem, né, passado algumas horas, ele já começou a conversar comigo e beleza, e foi tudo bem. Na recuperação dele, né, como ele tinha que ficar na UTI, para que os médicos ficassem olhando ele, né, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. Na recuperação, acho que no segundo dia ou no terceiro dia que ele tinha feito a cirurgia, ele começou a reclamar de muita dor. E a dor era tão forte que causava náuseas e ocasionando os vômitos, né? E ele vomitava e ele fazia muita força. E aí começou as complicações na recuperação do Giovanni. A cirurgia tinha sido ótima, mas na recuperação dele começou os problemas. Então, ele começou a ter febre, né? Chegava assim à tardezinha, ele começou a ter febre. E aí os médicos começaram a perceber que tinha umas manchinhas no pulmão dele. E os médicos achavam que ele estava com pneumonia. Fizeram os exames, mas graças a Deus não aconteceu nada. E não somente isso, eu fiquei sabendo, eu estava aqui em casa porque eu fazia as trocas, né, com meu esposo. E nesse dia o meu esposo é quem estava lá, e o meu esposo mandou um recado me falando que o Giovanni teria que fazer uma transfusão de sangue. E aquilo me amedrontou muito porque eu não estava entendendo. Como assim, né? Eu tinha acabado de sair do hospital, não tinha nada disso. E aí eu estava aqui em casa, descansando um pouco, e já veio essa notícia de que ele teria que fazer uma transfusão de sangue. Ele estava com uma anemia. E ali eu falei, não, pera, eu preciso orar. Eu preciso buscar o Senhor. Não que eu já não estivesse fazendo isso, mas eu precisava realmente me derramar na presença do Senhor. Então eu fui para o meu quarto, fechei a porta e eu comecei a orar. E eu comecei a falar, Jesus, eu estou com medo. Senhor, me perdoe porque eu não estou sendo forte. Eu estou com medo. Eu estou achando que o Senhor vai levar o meu filho. Não leva o meu filho, Senhor, porque cada dia que passa é uma complicação e isso está me assustando. E ali eu chorei muito na presença do Senhor, porque eu tinha muito
falava, Senhor, não leve meu filho, não leve meu filho, por favor, Jesus. Como que vai ser? E aí quando eu tava tomando banho, eu fui tomar banho, né? Começar a me arrumar, começar a poder ir fazer a troca novamente. E ali tomando banho, eu chorando ainda, eu falei, Senhor, não leve meu filho. Jesus, me dá forças agora, me ajuda a me recuperar para que eu possa chegar lá no hospital e estar bem, para que ele não veja esse meu rosto abatido, para que ele também não se entristeça. E de repente eu ouvi uma voz, eu creio que é a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para mim assim, Deus, ele não vai levar o seu filho, porque Deus, ele cuidou do seu filho, ele livrou o seu filho. Deus não permitiu que a inflamação acontecesse lá na cidade onde os seus pais moram. Ele não permitiu que a inflamação acontecesse durante a viagem, os 2 dias na estrada. O Senhor, ele cuidou e ele continua cuidando do seu filho. E mais, a voz ainda falou assim, o amor lança fora todo medo. Quando eu ouvi isso, eu estava tão confusa mentalmente falando pelas coisas que estavam acontecendo, que eu não lembrava que era um versículo. Esse versículo está em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que fala que o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. E ali eu ouvindo a voz do Espírito Santo, eu comecei a me acalmar. E realmente eu entendi que se tivesse que acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. Mas não, que o Senhor, ele guardou. Em todo o tempo, Deus realmente tinha guardado. E o interessante é quando eu mandava as mensagens para as pessoas falavam, Fran, o Senhor já está guardando ele. O Senhor não deixou que acontecesse lá na cidadezinha, que é bem pequena, não tem infraestrutura. Deus não permitiu que acontecesse na estrada. Fica tranquila. E ali, depois que eu ainda no banheiro, quando eu ouvi aquela voz, eu senti dentro de mim como se alguém tirasse com a própria mão, alguém fosse lá e arrancasse aquele medo que eu estava sentindo. E de repente eu me tranquilizei, de repente eu comecei a sentir uma paz dentro de mim, aí eu já parei de chorar. Eu entrei no banheiro de uma forma e eu saí do banheiro de outra, porque é como se eu nunca tivesse sentido medo na minha vida. A sensação que eu tinha era essa, como se eu nunca tivesse sentido medo na minha vida. Eu já comecei a sorrir, eu já comecei a me sentir muito melhor. E ali eu me arrumei, e eu fui para o hospital, eu cheguei lá, eu conversei com ele, eu brinquei com ele. E nos dias seguidos que eu fiquei lá, foi acontecendo outras coisas também, né? A febre continuava e os médicos começaram a investigar. Achavam que era suspeita de pneumonia, não era. Ele recebeu a transfusão de sangue, deu tudo certo. Ele estava com a saturação baixa, ele teve que usar O2, que é oxigênio, ele teve que usar. E ali o Giovanni, ele começou a se recuperar, ele começou a fazer fisioterapia, mas a febre não passava. A febre não passava. E os médicos falavam, o que está acontecendo que essa febre não passa? E fizeram tomografia, e fizeram outros exames. E aí, num dos exames de sangue, acusou que ele estava com uma inflamação, mas até então os médicos ainda não sabiam onde que era. Aí até que uma médica chegou em mim e falou assim, mãe, vamos fazer uma ultrassom, só para ele não ter esse contato direto, né, com a radiação. Eu falei, vamos fazer a ultrassom. E lá na ultrassom acusou. O Giovanni estava com um hematoma no local onde ele tinha feito a cirurgia. Eu falei, Senhor, e agora? A gente já estava cansado, porque os dias iam passando e o Giovanni não via a hora de ir embora, porque ele entendia que ele estava bem, ele já estava andando, tudo, ele estava bem para ele. Mas eu falava, filho, se está tendo febre, alguma coisa está acontecendo. E aí nós descobrimos, e aí o Giovanni precisou fazer uma punção. A punção é uma agulha que eles enfiam na barriga para tentar tirar, né, aquele hematoma, que era um coágulo, um sangue que estava ali, né, um pouco de sangue, né, que estava. Só que os médicos, eles não conseguiram tirar muito, porque na ultrassom tinha acusado 144 ml de sangue ali parado.
E os médicos, na primeira punção, eles só conseguiram tirar 6 ml. E aí, depois a médica trocou o antibiótico, colocou um antibiótico mais forte por causa do perigo, né, desse sangue ali, ele inflamar, né, gerar uma infecção. Trocou, então, o antibiótico. E a febre passou, mas depois a febre voltou. E aí os médicos falaram: mãe, a gente vai ter que colocar o dreno. E aí lá foi o Giovanni de novo fazer uma segunda punção. E aí nessa segunda punção saiu 20 ml já. E aí ele colocou o dreno. E ele ficou com o dreno ali, drenando aquele sangue. E nós não víamos a hora de ir embora. E ele ficava muito triste porque as crianças que entravam lá na UTI, que ficavam ali no quarto dele, elas iam embora, né? Várias crianças chegaram e foram embora, e ele sempre ficando. E ele falava: mãe, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora. E ali a gente começou a buscar o Senhor, né? Filho, vamos buscar o Senhor, vamos orar, né? Nós orávamos, cantávamos ao Senhor. Eu lembro que um dia que ele estava com dor, chegou o almoço dele, né? E no almoço dele estava escrito assim: acredite, tinha um recadinho. E eu falei assim: filho, tem um recadinho. E aí eu li o recado para ele, eu falei assim: acredite, tudo ficará bem. Quando ele viu, eu mostrei para ele, quando ele viu esse recadinho, ele começou a chorar. E ele começou a glorificar o nome do Senhor. E ele começou a falar: mãe, Deus está me vendo, mãe, Deus está me vendo. Ele está cuidando de mim. Mãe, Deus usou uma pessoa, eu não sei quem foi, para mandar esse recadinho, porque nós não tínhamos contato com as pessoas da cozinha. E também as meninas, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem não podem mexer, né, no almoço, né, no lanche das crianças, nas refeições. Não pode mexer. Então, eu não sei quem foi que escreveu o recadinho, mas nós acreditamos, lógico, né, que foi o Senhor que tocou no coração de alguém para que esse recadinho chegasse até nós. E ali nós ficamos felizes, confiantes no Senhor e seguimos assim em frente, sempre confiando no Senhor, sempre acreditando que Deus estava cuidando da gente. E quando foi no dia 8 de fevereiro de 2021, o médico chegou e disse que ele estava de alta, apesar de ainda ter ficado um pouquinho, ficou 45 ml ainda de sangue dentro dele. O médico deu alta para ele, pra gente isso foi uma vitória, porque foram 23 dias na UTI e a sensação que dava é que era uma eternidade. A sensação que dava é que aquilo ali nunca ia acabar. Mas Deus, ele sempre estava ali cuidando do Giovanni, cuidando da gente, porque em nenhum momento, nem eu, nem meu esposo, nem o Gi, pegamos o Covid, né? Deus sempre cuidando da gente, sempre cuidando da gente. E agora o Giovanni já está bem, graças a Deus está em casa, e ele tem que fazer o acompanhamento, porque os médicos disseram que o próprio corpo reabsorve, né, o hematoma que está dentro dele. E nós estamos aí, né, fazendo tratamento ainda, mas eu glorifico o Senhor. Todo tempo eu glorifico o Senhor, porque o Senhor cuidou da gente. Às vezes, para quem não entende, vê de longe, acha que não, mas o Senhor cuidou da gente. Eu quero agradecer também toda a equipe médica que esteve ali ajudando o Giovanni, as enfermeiras, as técnicas de enfermagens, as meninas da limpeza, o pessoal da cozinha. Eu quero agradecer de todo o coração as fisioterapeutas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo nomes de alguns que eu lembro. Aí os outros eu realmente peço perdão, porque foram muitas pessoas, né, que entraram em contato ali, né, com o Giovanni, cuidaram do Giovanni. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês. Eu espero que esse vídeo abençoe você que está assistindo. Eu espero que você tenha compreendido o vídeo. Que Deus abençoe. Se você curtiu, se você gostou, né, clica aí no curtir, se inscreva no canal. Esse canal, ele é dedicado a falar sobre as coisas de Deus. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe. Um abraço.